Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês das bikes da Paris-Roubaix 2024. Bom pessoal, a Paris-Roubaix, conhecida também como Inferno do Norte, é a prova aonde a gente tem, por todo o histórico, as bikes mais diferentes em relação à temporada. Por quê? Os setores de pavês, né, são absurdos. Pensa num lugar onde você pula, onde você treme. E historicamente as marcas tentaram já tudo quanto é tipo de coisa para amortecer isso aí e ao mesmo tempo andar rápido no asfalto, porque a dinâmica da prova ela é muito interessante, né? Aproximadamente 260 km de prova, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aproximadamente 50 km de paralelos, ou seja, um quinto da prova é de paralelo. Só que esses setores eles são decisivos, né? Porque ali você pode furar um pneu, ali você vai ter os ataques, a prova é plana, mas ali que são os ataques para ter uma fuga. Então, andar bem no paralelo é importante, com certeza. Não furar um pneu é importante, com certeza. Mas tem que ter o equilíbrio de conseguir andar bem também no asfalto, porque não adianta nada o cara andar bem no paralelo e chega no asfalto ele é muito mais devagar do que os outros. Essa é a mágica da Paris-Roubaix e dos equipamentos que são usados. Nos últimos anos a gente está tendo uma tendência, né, de que as equipes e as marcas, as empresas que fazem as bicicletas, estão meio que abandonando aqueles sistemas de amortecimento. Para quem não sabe, historicamente na Paris-Roubaix já teve até bike full suspension, né? A Bianchi fez um projeto de uma bike onde tinha uma suspensão dianteira e uma suspensão traseira, né? A gente também teve bikes com geometrias muito exóticas, né? Nos últimos anos, o que os caras estão fazendo? Aumentando o tamanho dos pneus. O que é muito lógico, né? O pneu é o primeiro contato da bicicleta com o chão. E é ali que você vai ter a maior parte das vibrações. Eu lembro quando eu fui em Roubaix em 2019, a maioria das equipes usava pneus tubulares ainda. Eu tive uma oportunidade, né? Vou até colocar o videozinho aí, de conseguir andar com o pessoal ali na época, era chamava Jumbo, eles usavam as bikes da Bianchi ainda, freio ferradura, e eu até consegui trocar umas palavrinhas com o Walt Van Aert na época, ele não era tão famoso. Perguntei para ele o pneu, ele falou, estou usando o pneu 28 tubular, e a pressão que eles usavam era entre 65 e 75. Eles não gostam muito de falar a pressão dos pneus. Eu, como amador, eu raciocinei, eu vou com um pneu maior, mais largo e com baixa pressão. E, surpreendentemente, de 2020 para frente, ou seja, nos últimos 4 anos, o número de pneus tubeless aumentou hoje em dia a gente tem quase todas as equipes usando os pneus tubeless, e cada ano que passa esses pneus vão ficando maiores. Em 2022, quando eu fui, já a gente teve o pessoal usando pneu 32 milímetros. Quem ganhou a prova em 2022? O Dylan Van Baarle, ele corria pela Ineos ainda, e ele ganhou a prova usando pneu 32 com uma Pinarello Dogma, né? E não usou aquela bike que hoje as empresas ainda têm, essas bikes específicas para Roubaix, mas a maioria dos homens, os profissionais homens, não usam. Nas mulheres a gente até vê isso, né? A gente vê nas mulheres algumas usando. Por exemplo, a segunda colocada, a Elisa Balsamo, correu com uma Trek Domain, que tem tanto na caixa de direção quanto ali no canote de selim, né, perto do canote de selim, o chamado ISO Speed, onde você tem elastômeros que absorvem, né, essa energia para ser dissipada. Mas tem uma outra questão também em Paris-Roubaix. É uma prova onde você tem o vento e a aerodinâmica sendo muito importante.
Esse ano 2024, com a vitória do Mathieu Van Der Poel, a gente teve um recorde de velocidade, uma coisa louca, quase 48 de média, 47,8. Então a aerodinâmica é um fator muito importante. Então os caras estão usando basicamente as bicicletas aero normais com pneus maiores. As fábricas estão fazendo bicicletas com mais espaço para pneus, em inglês o chamado clearance. Então, uma bike de estrada moderna que foi lançada um ano ou menos, ela tem espaço para 32 mm tranquilamente. Por esse motivo também que a gente teve, né, as equipes que correm com as bicicletas da Specialized, por exemplo, não usando a famosa Roubaix. Olha que contrassenso. As equipes preferem usar a SL8, que é uma bike mais aero, sem sistema de amortecimento, do que a Roubaix. Por quê? Porque na SL8 cabe até pneu 32. E isso aí é o suficiente para a maioria das pessoas, né? Das mulheres no caso e dos homens também. Então esse ano ninguém usou a Specialized Roubaix, que é uma bike que cabe pneu bem maior, tem os sistemas de amortecimento na frente lá, a gente tem até com trava, né? Só que é uma bike que não é tão aerodinâmica quanto a SL8. Mesma coisa os homens com a da Lidl Trek, né? A maioria esmagadora da equipe, tanto masculina como feminina, usou a Trek Madone. Por quê? Ela não tem sistema de amortecimento? Não, mas cabe pneu grande, então coloca um pneu 32 lá, com uma calibragem. A calibragem é extremamente importante, aqui ó, calibrador de pneu, né? E aí a gente viu lá os caras usando bombas eletrônicas, bombinha que nem essa aqui que eu tenho, né? Da Cyclus, é um negócio legal para você manter a sua bicicleta com a pressão ideal, né? Então, a pressão dos pneus, às vezes as pessoas achavam que no ciclismo isso não era tão importante antigamente. Ela metia 100 libras no pneu, até o pneu cantar lá, bater o dedo cantar. E na Paris-Roubaix não é bem assim, né? Aliás, não só na Paris-Roubaix, em todas as clássicas de paralelos, a Volta de Flandres, a Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke, Dwars-Vlaanderen, e lá no Opening Weekend, né, também a gente teve a Kuurne-Bruxelles-Kuurne e a Unloop-Het-Nieuwsblad, os caras usando pneus mais largos e com uma calibragem mais baixa. Vocês viram, eu coloquei aqui, né, a bike que o Pogacar usou para ganhar a Strade Bianche, usando pneus 30 e uma calibragem de pneu perto dos 50 libras. Na Paris-Roubaix, né, os caras também usam uma calibragem perto disso aí, né? A gente sabe que o Mathieu Van Der Poel usou ali perto dos 51 libras, porque esse número não é certo, porque eles usam, né, em bar, né? Tipo 3 bar e meio, né? E aí a gente usa PSI ou libras. Tem gente que fala PSI, tem gente que fala libras. E aí o que vai acontecer? As equipes usando, na sua maioria esmagadora, pneus 32 milímetros tubeless. Algumas usando insert, né? Muitos não falam nem a calibragem do pneu, nem se estão usando insert ou não. Ou seja, aquele dentro do pneu uma espuma que, se o pneu furar, você consegue andar mais um pouco por causa da dinâmica da prova. Então a gente viu durante a prova alguns furos de pneus, mas nem chega perto da quantidade de furos que tinha antigamente. Então a primeira tendência é justamente essa: usar bikes aero, pneus mais largos e relações gigantes, absurdas, assombrosas, né? Se nos contrarrelógios e mesmo nas provas em linha os caras já estão usando relação bem grande, imagina numa prova onde fizeram 48 de média. O Mathieu Van Der Poel fez 48, né? Porque ele chegou 3 minutos em cima do segundo colocado. Os outros caras fizeram até menos. É uma curiosidade, né? O último colocado da prova esse ano, porque tem limite de tempo, o último colocado que conseguiu classificação chegaria na frente
com o tempo e a média que ele fez do campeão da Paris-Roubaix de 2010, o Fabian Cancellara. É muita loucura, né? Então, é uma diferença muito grande de velocidade nos últimos anos. Então, bike aero, pneu mais largo, esqueceram os sistemas de amortecimento e ainda a gente tem uma situação. Antigamente os caras pegavam as bikes de cyclocross com os freios cantilever para acomodar um pneu um pouquinho mais largo. Então, isso aí também esquece, isso não tem mais, né? E as bikes da Paris-Roubaix estão cada vez mais parecidas com as bikes do ano inteiro. A bike do Mathieu Van Der Poel, uma Canyon Airhold CFR, é a bike que ele usa o ano inteiro. A única diferença, o pneu mais largo. Tem gente que fala que ele usou 2 fitas de guidão, tem gente que fala que ele nem isso colocou. A relação que ele usou é a mesma que ele usa normalmente, 54-40. O cassete só tem um espaçamento um pouquinho mais justo, né? Ele usou um cassete 11-30 de 12 velocidades. E se ele for por uma etapa de montanha do Tour, por exemplo, uma corrida com subida, ele vai usar um cassete 11-34. O pessoal que usa os grupos SRAM, na sua maioria, usou uma coroa só, aero com certeza, e com um guia de corrente para a corrente não pular fora. Aí o cara fala assim: pô, Portuga, mas os caras de mountain bike passam no Rock Garden com as bikes e não usam guia de corrente. É, meu amigo, mas Paris-Roubaix a pulação é absurda, as bikes não têm suspensão e tem aquela história, né? É uma segurança para a corrente não pular fora, não cair no meio de um setor e causar um acidente e fazer que um cara perca tempo. Mais algumas coisas interessantes sobre as bikes: geralmente os caras pegam os suportes de garrafinha e colocam por dentro ou fita preta mesmo, né, fita isolante, ou pedacinho de fita de guidão para a caramela ficar bem firme, para a caramela não pular, não ejetar. Isso aconteceu comigo. Eu lembro que em 2019, a primeira vez que eu fui com suporte de caramanhola daqueles de aço, né, que se aperta, e mesmo assim a caramanhola foi embora. Eu perdi a caramanhola, que aliás era uma caramanhola dessa aqui, ó. E essa caramanholinha de Flandres eu trouxe só uma, porque a outra eu perdi lá em Roubaix, eu nem sei onde foi parar. Na hora que eu vi já estava sem a caramanhola, né? Algumas equipes têm uma situação onde eles fazem canotes e aí você tem dentro dele um elastômero. Aconteceu isso com as Scott Foil do Team DSM Firmenich, né? Isso aí é opcional, o cara pode querer ou não, né? Então, às vezes você vê bikes com e às vezes você vê bikes sem. Mas uma coisa interessante que muitas das vezes algumas pessoas optam por não usar o guidão integrado de carbono e sim a combinação de guidão e mesa parafusado para ser um negócio mais seguro. Mas muitas das vezes a gente vê isso aí soltando, né? Para quem assistiu à prova feminina, a vencedora Lotte Kopeck teve esse problema, ficou chamando o carro da equipe para dar uma chave Allen para ela apertar o guidão que soltou em um setor. Então essa questão aí é bem recorrente na Paris-Roubaix. Hoje em dia a gente não tem tanto furo de pneu por causa dos pneus tubeless, e teve gente usando até pneu 35 mm. Pô, Portuga, mas não tem regra? Não. A UCI não limita o tamanho do pneu de bike de estrada. Se eles quisessem correr com um pneu 45 mm de slick, não teria problema nenhum, né? A única categoria que eles limitam a largura do pneu é no cyclocross, que não pode ser maior do que 33 mm. As bikes de estrada podem usar o pneu maior que quiser. E o mais falado, né, que a galera mais falou, foi a questão da equipe Israel, usar as bikes Factor Ostro Gravel e não usar Factor Ostro Van, né, que é bike aero,
da equipe e optaram por usar a bike Gravel. E aí algumas pessoas falaram que era por causa do clearance, mas não. Na Ostrovan cabe 32 mm e na Ostro Gravel eles também usaram 32 mm, né? E esses caras, eles vão para lá fazer testes antes de Roubaix. Eles não vão só um dia antes, não vão só fazer reconhecimento, eles vão lá alguns meses antes e ficam andando, ficam uma semana testando as bikes nos paralelos, nos setores, e eles preferiram a bike Gravel. Por quê? A bike Gravel ela tem um entre-eixos maior e o ângulo da caixa de direção mais relaxado, o que deixa a bike o que? Mais estável nos setores de paralelos, né? Então eles preferiram a geometria da bike Gravel. A bike Gravel da Factor é toda aero, é toda os cabos todos embutidos. Aliás, gente, acho que eu não vi nenhuma marca, nenhuma bicicleta com um cabeamento exposto. Todas as bikes, sem exceção, com cabo embutido. Pensa que Roubaix é absurdamente aero, né? Então, essas foram aí as bikes da Paris-Roubaix 2024. As bikes, né? Tem algumas fotos que eu tô mostrando aí para vocês. A bike no comecinho muito bonitinha, limpinha, arrumadinha, né? No reconhecimento os caras fizeram, tava chovendo muito, cheio de lama. Depois do final da prova de domingo e da prova de sábado das mulheres também as bikes todas sujas. E aí a gente tem, né, as três primeiras bikes no masculino. A primeira e a segunda as bikes iguais, né, da equipe Alpecin de Koenig, ou seja, as Canyon. A terceira colocada do Mads Pedersen, uma Trek Madone, né? E no feminino a gente tem a vencedora com uma Specialized de SL8, como eu já disse para vocês, não estava usando ela não estava usando uma bike Roubaix da Specialized. A segunda colocada usando uma Trek Domain, que foi a única bike ali que é específica para Roubaix, e a terceira colocada com uma Scott Aero, né? Então a gente tem essa dominação das bikes aerodinâmicas. Vamos ver o que vai acontecer para os próximos anos, né? Vamos ver se o CI não vai se meter aí no meio, limitar a largura de pneu para Roubaix. Tomara que não, né? Que deixe acontecer, mas tá muito legal. A corrida todo ano batendo recorde de velocidade. É claro que a gente tem que lembrar que esse ano a gente teve vários fatores importantes para a corrida bater o recorde de velocidade. Primeiro, o Mathieu Van Der Poel, absurdamente forte. A equipe dele, absurdamente forte. Tava um vento muito forte ajudando, né? A Paris-Roubaix não sai de Paris, viu, pessoal? Sai de Compiègne, faz desde 1977. Chega em Roubaix, então é praticamente numa direção só e praticamente todos os anos o vento é a favor. Quando o vento é contra, a média cai absurdamente, só se vê no histórico lá. E ano que vem tem mais e espero estar lá. Estou planejando ir de novo para Flandres e Roubaix e com certeza vou fazer vídeo aqui pro canal. Beleza, galera? Grande abraço, até o próximo vídeo.